Olá, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer uma persistência de dados utilizando o SQLite em Python. O nosso esquema vai ser o seguinte: vamos supor que eu tenho uma planta onde eu tenho armazenado várias informações de vários tanques e quais são os atributos que eu vou armazenar desse tanque. O ID, né, que é o identificador, a tag, o diâmetro e a altura. E no nosso modelo eu vou estar calculando posteriormente as áreas. Eu não armazeno as áreas porque a área é um dado elaborado e não um dado básico. Então você não precisa armazenar a área no seu banco de dados, sendo que você tendo diâmetro e altura, você calcula ele em qualquer tempo. Vou começar com a codificação aqui. Eu venho aqui no meu arquivo códigos e vou criar um arquivo vazio chamado app.py e vou abrir aqui no Atom, que é o editor de texto que eu uso aí para programar para Python. Feito isso, eu vou começar o meu trabalho. Primeira coisa, eu vou precisar importar as bibliotecas SQLite 3, né, que é para estar criando o banco de dados para persistência, a biblioteca Math, que é para estar fazendo lá o cálculo do volume utilizando o pi. E vou começar fazendo também, vou criar uma variável que eu vou chamar de db, que vai ser o nome do meu banco de dados, para não ficar repetindo esse nome. No caso de se eu quiser mudar, eu não preciso estar toda hora repetindo, copiando. E aí eu vou começar com a criação. Vou começar com minha função que cria a tabela. Ela vai criar uma conexão no banco de dados SQLite 3 com esse nome. Logo ele vai criar um arquivo com esse nome aqui, vai criar o cursor e vai executar a minha primeira query, que é o seguinte: ele vai criar a tabela tanques se a tabela não existir, com os seguintes atributos: ID inteiro e chave primária, tag texto, altura float, diâmetro float. Aqui ele vai comitar e fechar fechar a conexão. Vou criar mais uma função, que é a função que insere os dados no banco de dados. Que dados são esses? Vou inserir o dado da tag, altura e diâmetro. As mesmas coisas, conexão. E aqui eu vou criar uma variável resultado, porque ela vai pesquisar a tag. Se essa tag já existir, ele não vai criar mais outra no banco de dados, mas se ela não existir, ele cria. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer essa pesquisa, essa função não foi definida, eu vou definir daqui a pouco. Eu vou fazer essa pesquisa, e nessa pesquisa eu vou ter um resultado. Se o resultado for igual a zero, quer dizer que eu não tenho essa tag no banco de dados. Então eu posso adicionar, e caso contrário ele não faz nada. Manda as informações para o banco de dados e fecha a conexão. Vou criar aqui também a função listar, que ela nada mais faz para mim do que listar os valores armazenados do banco de dados. Como funciona? Ela vai selecionar do banco de dados tanques, selecionar tudo do banco de dados tanques. Aqui eu não expliquei essa consulta. Ele vai inserir em tanques os valores, né? Esse valor aqui eu insiro vazio porque ele vai ser criado lá pelo banco de dados. Ele é autoincremento, chave primária. E eu vou estar inserindo a tag, a altura e o diâmetro para cada linha do meu banco de dados. Aí aqui que entra, eu tenho aqui a função pesquisar. Aqui é o que? Ela vai só pesquisar, dado uma tag, ela vai pesquisar no banco de dados tanque se aquela tag existe lá e vai retornar essa linha. É daqui que eu vou usar. Eu uso essa pesquisa justamente aqui, para estar encontrando. Dentre outros casos, eu vou usar ela aqui para estar sabendo se essa tag já está sendo utilizada no banco de dados, ou seja, lembre-se, não pode repetir tag. Mais uma função que eu vou definir é a função que deleta valores dado uma tag, ou seja, se eu dei uma tag, ela vai deletar esse valor do banco de dados tanque quando a tag for igual a essa que eu passei aqui. Veja que eu tenho que estar passando os parâmetros de minha função. Você vê que essa função recebe esses parâmetros e eu passo eles aqui dentro da minha consulta. Aqui a tag, altura e diâmetro. Os parâmetros que eu recebo, eu passo dentro da minha consulta.
A consulta ela vai ser, eu escrevo ela aqui entre aspas, e aí aqui eu coloco, aqui são os parâmetros que vão entrar, coloco, são 3 parâmetros, coloco a vírgula e aqui eu coloco esses parâmetros fora da vírgula, que é o que eu estou recebendo na função. E aqui eu vou criar uma função ainda, mais uma função calcula volume, que ela simplesmente vai estar calculando, ou a função atualizar, perdão, que ela vai atualizando os dados dado uma tag, ou seja, eu dei uma tag, eu vou lá, atualizo os dados de altura e do diâmetro dela, ou seja, ela vai dentro do tanque e vai atualizar os dados de altura e diâmetro dada tal tag. E aí, por fim, eu vou criar uma função que não é de banco de dados. Estou fazendo isso tudo aqui mesmo porque é só explicativo. Isso aqui tudo eu poderia refatorar, mas eu quero só ser didático, explicativo aqui. E vou criar uma função calcula volume, que ela vai me receber a altura e o diâmetro e vai calcular o volume desse tanque. É como aquele caso, você tem um tanque, você tem vários tanques e você de vez em quando está calculando aqueles volumes, inserindo dados, tirando os dados. Então essa função aqui ela vai calcular o volume. Porque não faz sentido você armazenar o volume no banco de dados, sendo que ele é um dado elaborado. Você pode, tendo a altura e o diâmetro, você calcula ele qualquer hora. Vamos lá agora começar a trabalhar com esse banco de dados. Primeira coisa, eu não vou criar um front-end aqui, né? Vou trabalhar todo em modo texto. Então, eu vou começar criando uma tabela. Então, é só eu passar o comando aqui, criar tabela, que é esse primeiro comando aqui. O que ele vai fazer? Se a tabela não existir, ele vai criar tabela. Vou abrir aqui o meu terminal e vou executar aqui o Python 3 app.py. Veja que ele já criou aqui um arquivo com o nome tank.db, que é onde ele vai estar armazenando os dados. Vamos aqui agora inserir os valores nesse banco de dados. Então vamos lá, inserir. Isso aqui já tenho copiado, inserir e vou executar novamente o script. Beleza, já inseri esses valores aí. Se eu der aqui o comando listar, o comando print listar, ele vai listar os valores que tem no banco de dados. Lembrando que porque eu tenho que usar o comando print, porque ele me retorna uma lista de valores. Na verdade, ele me retorna uma lista de valores. Então eu vou vir aqui e já vou ver. Se você executar, você vai ver que ele já me retorna, ó, os valores que estão armazenados. Tanque 100, ID 1, altura 10.8 e diâmetro 8.1. Aí aqui agora eu vou fazer uns testes para ver se está tudo funcionando. Eu vou, por exemplo, deletar o tanque 106. Então eu dou o comando aqui, ó, deletar tanque 106. Você vê que o tanque 106 ele já não aparece mais aqui, ó, porque ele foi deletado. Mesma coisa, eu vou atualizar o tanque 100 para que o valor dele seja esses aí. Então vamos lá, vou atualizar o tanque 100. Salvei, que é o primeiro tanque. Então você vê aqui o tanque 100 agora está com valores, ó, atualizado. OTQ 100, 13.4 que eu setei para altura e 9.8 para diâmetro. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou agora pegar os dados só para o tanque 104 e calcular a área dele. Como é que vai funcionar? Eu vou chegar aqui, vou fazer isso, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para o comando listar não ficar atrapalhando, que é bom antes dele aqui para saber se está tudo certo. E é o seguinte, eu vou primeiro, dados do tanque 104, eu vou mandar pesquisar, vou dar o comando pesquisar com a tag tanque 104, que é isso aqui, que eu recebo essa tag, e vou receber uma linha com os valores, os dados para esse tanque. Então é isso que eu vou fazer. Por que eu coloquei o índice 0? Porque o resultado é uma lista única. Nesse caso aqui eu recebo uma lista uma lista de vários valores. Aqui eu vou receber uma lista com um único valor, porque eu estou pesquisando para um valor só que é uma lista de tuplas. Então aqui eu vou receber uma lista com uma tupla nesse caso. Você vê, né, a lista aqui, como é que eu sei que a lista está entre colchetes e a tupla está entre parênteses. Então, como eu estou recebendo uma única lista, o índice dela vai ser 0. Então eu vou pegar logo esse valor dessa lista e já transformar só numa tupla, que aí da tupla eu posso estar trabalhando com os valores que estão apenas aqui dentro dela, senão daria erro. Então agora eu vou dar o comando, ó, print calcula volume. Vou dar esse comando aqui, ó, print calcula volume, que é a função.
dados TQ104.2, porque eu vou ter no TQ104.2, eu vou ter o valor da altura para o tanque 104, e no TQ104 índice 3 eu vou ter o que? O diâmetro para o tanque 104. Deixa eu imprimir aqui os valores para só os valores, os dados do tanque 104 para vocês verem. E aí quando eu der agora aqui, eu vou salvar e vou executar esse script. Aí você vê aqui, o tanque 104, ele vai ser o índice 5, que é esse aqui, tá vendo? E aqui ele vai me dar o que é a tag dele, a altura dele é 30.1 e o diâmetro dele é 6.7. Veja que isso daqui, ó, ele me retornou, depois que eu uso aqui o índice, ele me retorna uma tupla, e nessa tupla eu tenho no índice 0 o ID, no índice 1 a tag, no índice 2 a altura e no índice 3 o diâmetro. Então aqui eu passo o índice 2, o dados TQ com o índice 2, que é a altura, que é o que a função recebe, e o dados do tanque, do tanque 104, o índice 3, que é o diâmetro, que é o que ele vai receber aqui e me dá o resultado. Bem, esse foi um vídeo mostrando como você utilizar a persistência com um banco de dados simples para estar armazenando seus dados e posteriormente fazendo os cálculos que você quiser. Obrigado.